Léo, liguei aqui do jeito que você se ensinou, mas acho que não está saindo, não. Tá? Som. Liguei do jeito que você ensinou, até o final. Som. Foi. Aqui está funcionando, né, Natália? Tá. Vamos lá. Boa noite, queridos. É muita tecnologia, né? Estou acostumado, mas o Senhor vai nos ensinando nesse processo e nossos irmãos também, né? Quero primeiramente agradecer, né, a igreja por conta do carinho, das mensagens, dos abraços agora à noite. Eu não pude vir pela manhã. A minha família foi surpreendida nesse final de semana com o falecimento de um tio. É um tio materno, né, irmão da minha mãe. Uma alegria porque a gente conseguiu ver todos os entes queridos que há muito tempo a gente não via, né? O velório, por mais que seja um momento doloroso de perda, mas é um momento também de reencontro, né, com muitos familiares, né? A gente pôde estar ali juntos, se confraternizando e prestando auxílio uns aos outros ali. Foi um momento importante e a igreja também fez-se importante presente na minha vida, mais uma vez, né, de tantas outras vezes. Muito obrigado. Esse ano a gente tem o tema 2026, eu gosto sempre de enfatizar que é importante, né? Consegui ligar a televisão, né? Vamos ler juntos? Só para a gente poder... Perfeitos em unidade para que o mundo creia. Esse é o nosso tema de 2026. Todo mês, a gente pensa e reflete sobre ele a partir do texto bíblico, né? E aí tem um tema... foi. E aí tem um versículo-chave, né, para esse tema. Vamos ler junto? Todos conseguem ver? Vamos lá. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse é o versículo-chave do ano, João 17, 23, né? E para esse... Tá indo não. Me ajuda aí, por favor. E para esse mês de junho, a gente tem um tema que a gente chama de subtema, né? Tem um tema maior, que é falando sobre unidade, e o tema menor, que é curando divisões. Então, a gente vai falar sobre, especificamente, esse tema da cura de divisões, né? Porque a gente está falando sobre unidade, mas o que é contrário à unidade? São as divisões. E a gente precisa pensar, né? Para ter unidade, a gente não pode ter divisão. Então, como que a gente não tem divisão dentro da igreja? E esse é o tema que a gente vai pensar hoje e refletir rapidamente nesse texto específico. Se vocês puderem abrir a sua Bíblia, Gálatas 5, 16 até o 26, né? Capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, verso 16 até o verso 26. São 10 versos. São bastante versos, mas a gente vai refletir rapidamente sobre esse texto, sobre o tema da unidade e de como que a gente cura a divisão para ter unidade. Pode manter sua Bíblia aberta, que a gente vai analisar os textos bíblicos, né? Conforme a gente for refletindo. E aí, como eu gosto, né, eu coloquei aqui no telão para a gente poder, juntos, ler a palavra de Deus, né? Vamos lá? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.
Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que aqui foi lida. É o momento em que ouvimos expressamente as Tuas ordenanças por meio da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, estamos com nossas mentes e corações abertos para ouvir o que Tu tem para cada um de nós, Deus. Queremos realmente ser cheios da Tua palavra, a ponto de que a gente possa refletir a Tua vontade onde quer que estejamos. Que toda dificuldade, empecilho possa ser derrubado por terra agora. Que tenhamos a total liberdade de ouvir a Tua palavra e para a glória do Teu nome, colocarmos ela em prática, para a glória e a honra do Teu nome. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E é interessante porque quando a gente olha para o mundo, a gente vai ver um mundo totalmente dividido. A gente vai ver várias divisões no mundo. E é algo muito comum, essas divisões no mundo. Virou algo que meio que regra no mundo. Então, a gente tem muitas divisões. A gente tem a divisão na política, a gente tem a divisão geográfica, a gente tem a divisão nas famílias, a gente tem a divisão nas ruas, a gente tem a divisão nos times de futebol, a gente tem divisão em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente vive, a gente vai ver muitas pessoas se dividindo. Muitas pessoas, até por pequenas coisas, se dividindo. Se a gente, aqui tem alguns militares na igreja, né? Se a gente for para a área militar, a gente vai ver que tem os praças e tem aqueles que são os oficiais. Isso é uma divisão. Em todos os lugares a gente vai ver, e às vezes essas divisões não deveria fazer com que a gente se separasse. Mas, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, por conta dessas divisões, se separando. E essa divisão, infelizmente, não está só lá no mundo. Essa divisão também adentrou a igreja. Na igreja a gente vê muitas divisões, né? A gente vê os pastores, os diáconos. Isso não deveria trazer para a gente divisão, mas existe uma separação entre nós por conta de cargo, infelizmente. Porque o cargo tal. E aí a gente cuida melhor de pessoa que tem cargo do que em detrimento daquela que não tem cargo. Aquele que é um simples membro da igreja, a gente que visita, a gente cuida diferente porque tem essas divisões. Que não deveria. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que na própria Bíblia mostra essas divisões. Aqueles que eram de Paulo e aqueles que eram de Apolo. Existem essas divisões. E aí a gente vê que isso acontece, inclusive, no contexto eclesiástico que não deveria acontecer. Né? E aí, por conta dessas divisões, a gente tem o quê? Uma quebra de relacionamento. Se eu sou diferente do outro, se eu tenho essa divisão porque eu participo de uma coisa e aquele participa de outra, então eu acabo quebrando o relacionamento quando, na verdade, não deveria acontecer. Então, quando a gente tem essas divisões, a gente faz esses nichos, não só na sociedade como dentro da igreja, a gente acaba não se relacionando com o outro por conta dessas divisões. E essas divisões acontecem na nossa vida aos poucos. Muitas das vezes a gente vai se separando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Quando a gente vê, a gente está totalmente dividido. E a gente precisa olhar para isso com um olhar bem crítico, né? Sobretudo dentro da igreja.
E quando a gente olha para essas divisões, a gente faz essa grande pergunta, né? É possível a gente curar essas divisões? É possível a gente reatar o que foi dividido? Como que a gente faz isso? Porque existe um problema, que é a divisão. Seja no mundo, seja dentro da igreja, sobretudo dentro da igreja. Mas como que eu reato essa divisão? Como que eu reaproximo aquilo que foi dividido? E aí a pergunta, Cláudio, me ajuda aí, por favor, parou aqui. E aí a pergunta é respondida pelo texto bíblico. O texto bíblico em Gálatas 5 vai dizer como que a gente reata essa divisão. Por meio de quê? Do Espírito Santo. Existe uma maneira específica de que a gente, como igreja, não fique dividido. E exatamente o texto bíblico em Gálatas 5 vai mostrar para a gente que essa divisão, ela é reconciliada. Essas pessoas divididas, elas são reconciliadas, são reaproximadas, elas se tornam unidas a partir da ação quê? Do Espírito Santo. E especificamente aqui não é uma ação qualquer do Espírito Santo, mas é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, a ponto da gente manifestar os frutos, o fruto do Espírito. E aí, por isso, nessa noite a gente vai pensar no tema, o poder do fruto do Espírito Santo na cura das divisões. Então, a gente vai ver de que maneira a ação do Espírito Santo, por meio do fruto, pode curar as divisões, não só na igreja, mas também fora da igreja, sobretudo. Porque não é só no ambiente eclesiástico que a gente precisa estar próximo do outro, a gente precisa estar próximo da nossa família, a gente precisa estar próximo daquele colega com quem a gente trabalha, a gente precisa estar próximo daquele vizinho com quem mora perto da gente, a gente precisa estar próximo daquela pessoa na faculdade onde a gente estuda, a gente precisa estar próximo daquela pessoa com quem a gente estuda na escola, a gente precisa estar próximo. A divisão é algo que não é de Deus, mas a unidade é algo de Deus. E a gente precisa viver a unidade, não só na igreja. E o texto bíblico vai dizer isso para a gente precisa viver a unidade em todos os lugares que a gente está presente. E aí o primeiro ponto a gente precisa entender, e o texto vai deixar isso muito bem estabelecido, né? Ali no verso 16, a gente precisa entender o que é a fonte dessa divisão. O que causa a divisão? Para a gente poder entender e combater a divisão, a gente precisa entender o que está ocasionando, né? O que produz a divisão. E o verso 16 vai ser muito categórico para dizer isso para a gente. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito. E vocês jamais satisfarão o quê? Os desejos da carne. Esse é o verso 16, vai dizer muito bem estabelecido para a gente. O que causa divisão são os desejos da carne. E aí, qual é a instrução que Paulo dá para que a gente não caia numa divisão? Vivam o quê? Vivam o Espírito Santo de Deus. E aí, quando ele fala isso para nós, ele dá uma ordenança, né? Vivam. Ele não é uma coisa estática, não é uma coisa momentânea, não é uma coisa específica, não é uma coisa de um momento, mas é algo que precisa estar diante de nós todos os instantes da nossa vida. Assim como a gente respira, que a todo momento a gente respira, então a todo momento a gente precisa o quê? Viver no Espírito Santo. Então não se trata de fazer no domingo, fazer durante o culto ou durante um evento. Viver é ter um estilo de vida para que a gente possa viver no Espírito. É uma decisão que a gente precisa tomar a todo instante. E aí, quando a gente vive no Espírito, o que acontece? Automaticamente, consequentemente, a gente expulsa, né? A gente tira o poder da carne sobre a nossa vida. Porque quem vai definir as nossas atitudes não é mais a carne, mas agora é quando a gente vive no Espírito. E aí é muito interessante, porque aqui Paulo não está dizendo que ele vai, enquanto vivermos, eliminar a ação da carne na nossa vida. O que Paulo está dizendo é que quando vivermos no Espírito, quem governa a nossa vida é e não a carne, mas a carne continua lá.
A gente continua tendo desejos que não são desejos que agradam a Deus. Mas viver no Espírito significa que a nossa vida passa a representar a vontade de Deus e não da carne. E aí Paulo, em outro texto, vai dizer, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Porque era uma luta. O texto bíblico vai dizer isso. Existe uma luta entre a carne e o Espírito. E essa luta ganha a quem eu alimento mais, a quem eu dou mais tempo, a quem eu invisto maior da minha vida, né? E aí, quando tem a ausência do Espírito, produz o quê? Essa lista trágica que a gente acabou de ver aqui. Paulo dá uma definição, olha, vivam no Espírito, porque se vocês não vivem o Espírito, lembra, a gente está pensando aqui o que causa a divisão. E o que causa a divisão é a ausência do Espírito Santo na nossa vida. E quando a gente não tem o Espírito Santo, e é lá no verso 21, a gente vai ver todas essas características da carne, que tudo tem a ver com a divisão. Inimizade, rixa, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções. Todas essas características aqui, dos desejos da carne, tudo tem a ver com relacionamento. Tudo tem a ver com uma forma como eu lido com o outro. Então, se eu não tenho o Espírito Santo conduzindo a minha vida, eu vou dar o quê? Condição da carne conduzir a minha vida. E quando a carne conduz a nossa vida, o que necessariamente acontece? A divisão. E aí um diagnóstico que Paulo traz para nós pelo texto bíblico é que o quê? Tudo de briga que acontece, toda divisão, toda discórdia, todo rancor, tudo que nos separa, ele tem o quê? Algo que nos separa é o resultado o quê? Da nossa vida sem o Espírito Santo. Então, quando a gente tem divisão com o outro, independente se a gente está no contexto religioso ou não, isso é fruto de que quem está conduzindo a nossa vida é a carne e não o Espírito. Então, quando a gente coloca a nossa vontade, quando a gente coloca os nossos desejos, quando a gente coloca tudo a nosso favor em detrimento do outro, a gente está alimentando a carne. A gente não está fazendo a vontade de Deus, do Espírito Santo. E quando a gente faz isso, necessariamente a gente está causando o quê? Divisão com o outro. Preste atenção, das máximas que o Brasil tem. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Tem a lei do Gerson, que os mais velhos conhecem, né? É a vantagem, né? É tirar vantagem sobre o outro. Tudo isso, a sociedade, ela impõe de forma muito categórica sobre nós, porque esse é o desejo da carne, e não é do Espírito. E muitas das vezes, isso que acontece lá no mundo, está acontecendo na igreja. E a gente precisa olhar para isso, porque quando isso acontece dentro da igreja, porque nós erramos. E o erro está exatamente quando a gente não dá vazão para que o Espírito Santo encha a nossa vida. Para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida. E aí qualquer divisão exige o quê? Sacrifício, porque a gente precisa olhar para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver que Jesus é o exemplo. Como que Jesus nos uniu? Por meio do seu sacrifício. Nós éramos separados de Deus. Nós não tínhamos acesso a Deus. Mas Jesus nos uniu a Deus. E Ele fez isso por meio do seu sacrifício. E para que a gente possa viver no Espírito e não ter divisão, a gente precisa, assim como Jesus, fazer a mesma coisa. A gente precisa sacrificar. E o que a gente precisa sacrificar? Paulo vai nos orientar. Ele vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas que eu vivia já não vivo mais. Vivo agora para a glória de Deus. Então, da mesma forma, a gente precisa de esforço, de dedicação nossa. A gente precisa tomar uma atitude. E é interessante que antes do sacrifício de Jesus, ele conversa com Deus. E aí ele fala assim, Deus, em oração, vai ser difícil passar por tudo isso, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E em vários momentos, ele conversando com os discípulos, Jesus dizia, eu não vim fazer a vontade minha, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Jesus nos dá o grande exemplo
da cura dessa divisão, de não ter divisão. Porque a divisão vem de uma vida que é alheia a Deus, que não faz a vontade de Deus, que não está cheia, conectada, que está em diálogo com o Espírito Santo de Deus. A carne entra em ação através de atitudes cotidianas destrutivas. A gente acaba não percebendo as nossas atitudes, às vezes coisas pequenas, mas a gente deixa a carne conduzir quando a gente fica revivendo ofensa o tempo todo. Já viu aquelas pessoas que ficam assim, porque você fez isso comigo? Coisa aconteceu há anos. A pessoa nem lembra mais o que fez, mas aí a gente fica revisitando aquilo. Poxa, fulano está fazendo uma atividade. Não, não vou não, porque uma vez ele fez isso comigo. E a gente fica revisitando isso. Compartilhar o conflito por terceiros, que é a famosa fofoca. A gente fica denegrindo o outro. A gente fica falando mal do outro. Isso é uma forma da gente causar divisões na igreja. Evitar ativamente a pessoa definida, de vez de buscar reconciliação. Existe um problema, procure a pessoa. Mas o que a gente faz muitas das vezes? A gente não quer enfrentar o problema. A gente acha que o tempo vai resolver o problema, mas quando na verdade a gente precisa tomar uma atitude de ir lá falar com a pessoa. Não sei quem aqui já teve essa oportunidade de fazer isso. Isso é libertador, queridos. Isso é algo fundamental que a gente precisa fazer. Procure a pessoa. Às vezes a pessoa fez e às vezes não fez nem de mal. Fez algo intencional. Às vezes uma brincadeira. Às vezes algo que... uma palavra mal colocada, um momento inoportuno. Às vezes não fez por mal, mas isso te feriu. E se você está assim, vai lá e fala com a pessoa. É importante você falar, mas a gente não... muitas das vezes não quer dar vazão à voz do Espírito, dizendo para a gente ir lá falar com a pessoa. A gente prefere o quê? Ficar evitando a pessoa. E é interessante porque na minha cabeça não encaixa isso, né? Porque aqui você vai evitar a pessoa. Mas em algum momento Jesus vai voltar. E você vai ter que ficar com essa pessoa lá no céu. E aí, você vai evitar ela no céu também? Então, diante de uma divisão, a gente precisa tomar uma atitude imediata. A gente precisa fazer como Jesus, precisa se entregar. Uma vida cheia do Espírito Santo não busca o quê? Os desejos da carne. Porque o problema é a nossa carne. Se o problema é a nossa carne, então a gente precisa fazer o quê? Buscar cada vez mais o Espírito Santo de Deus. Então, se a gente identificou o problema, que se o problema é a carne, é a falta do Espírito Santo de Deus na nossa vida, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa cultivar o fruto do Espírito. É isso que vai fazer com que a gente não tenha divisões na igreja, que a gente não tenha divisões em todos os lugares que a gente for. A gente precisa cultivar o Espírito Santo. E aí, a partir do verso 22, Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito é. E aí ele vai definir 9 frutos do Espírito. E o fruto não é uma decoração artificial. Então é interessante, né? Olha como é que Paulo trabalha as questões, né? Primeiro, uma parte de Efésios, ele vai dizer que o crente precisa de uma armadura, não é isso? Então, a armadura é algo que você coloca e as pessoas veem, não é? Então, você tem um capacete, tem a couraça, tem um cinto, tem um sapato, tem vários instrumentos ali que você vai se proteger. Mas Paulo aqui está dizendo que o fruto é algo que está aparente. É algo que é produzido o quê? Dentro de nós. É algo que o Espírito Santo produz na vida de cada um de nós. E quais são eles? Amor. Então, a unidade, ela floresce onde o amor exige o quê? Sacrifício. Eu sei que é difícil amar o outro que é diferente da gente, que pensa diferente da gente, que tem manias diferentes da gente, tem esquisitices diferentes da gente. Eu sei que é muito difícil, mas é por meio dessa manifestação do fruto do Espírito que a gente vai conseguir o quê? A cura da divisão. A gente precisa ter alegria. A gente precisa cultivar gratidão. Porque muitas das vezes a gente olha para as coisas ruins e faz
tempestade em copo d'água, quando na verdade a gente precisa o quê? Olhar e ver a alegria daquela situação, daquele momento. Eu sei que é muito difícil, mas é importante a gente cultivar a alegria. E o texto, Paulo vai deixar muito bem específico. Dai graças o quê? Em todo o tempo. Em todo o tempo o quê? Dá graça. E aí precisa isso, paz. Eu sei que é muito difícil ter paz com determinadas pessoas. Tem pessoas que só querem guerra. Tem pessoas que só querem intrigas. Mas é importante que a gente cultive a paz. Para ter a cura da divisão. Fidelidade. Eu sei que é muito difícil. A pessoa errou com a gente. Mas imagina se Deus não fosse fiel. A gente erra com Deus todos os dias. Mas Deus é fiel conosco. E a gente precisa também ser fiel com uma outra pessoa. Eu sei que é difícil. A pessoa errou conosco. A gente ser fiel. A gente está lá junto. Mas é assim que Cristo quer que a gente procure, para a gente não ter divisão. Para a gente ter unidade. Mansidão. Então a gente precisa abordar o outro com humildade. Quantas vezes a gente fala do erro do outro como se a gente fosse melhor do que o outro? Querido, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pessoas falhas. Todos nós estamos suscetíveis a errar. E a gente precisa ter humildade. E precisa falar com o outro, olha, poderia ter sido eu ter falhado. Mas foi você. E assim como eu falhei, o próprio Deus me perdoou por meio de Cristo, eu vou fazer a mesma coisa contigo. Eu vou te perdoar. Porque eu fui perdoado. Domínio próprio. E aqui é interessante porque o domínio próprio você tem que ter controle, né? Tem coisa que a gente precisa fechar os olhos, né? Respirar fundo, contar até 5. Às vezes tem situações que precisa contar até 10 para não dar aquela resposta, né? Para não... a gente precisa, e isso é algo que é fruto do Espírito, é uma manifestação do fruto do Espírito. A gente precisa ter domínio pelo controle, porque uma palavra maldada, né? O texto bíblico vai dar, né? A palavra brava, ela suscita a ira, mas a palavra branda, o que ela faz? Acalma, tranquiliza, aproxima. Então é importante que a gente possa ter a manifestação na nossa vida do fruto do Espírito para que a gente possa conseguir conciliar, para que a gente consiga ter unidade. E aí é interessante que no verso 23 vai dizer, contra essas coisas não tem nada que proíba a gente em manifestar o fruto do Espírito na vida de outras pessoas, nada nos proíbe. Óbvio que a gente muitas das vezes vai ter da outra pessoa raiva. Imagina você, uma pessoa vem gritando com você, reclamando, e você sereno, calmo. Eu sei que é difícil, né? Mas você sereno, calmo, a outra pessoa vai estranhar. E a tendência, e até a psicologia explica isso, né? A tendência a outra é acalmar. É difícil. Mas não tem lei contra isso, não tem nada que proíbe da gente manifestar o fruto do Espírito na nossa vida. Quando a gente vive na liberdade, a gente não vê divisão. E é interessante que você for lá no verso 1 do capítulo 5, Paulo vai começar, esse capítulo é todo falando sobre liberdade. Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é algo que a gente é livre para manifestar ele. E a gente escolhe. Escolhe quem alimentar. Se a gente vai alimentar a carne ou se a gente vai alimentar o Espírito. Mas diante da divisão, a gente combate ela para ter unidade, vivendo, manifestando o fruto do Espírito na nossa vida onde a gente estiver. E aí, 3, a gente precisa aplicar, né? Então a gente sabe quais são as manifestações do fruto do Espírito e a gente precisa aplicar isso. Porque olha o que o verso 25, né, vai dizer, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí é interessante porque aqui, ora, se a gente vive no Espírito, não é natural que a gente ande no Espírito? Né? É uma frase que parece, a princípio, né, quando você lê, vai dizer assim, ora, se essa pessoa vive no Espírito, naturalmente ela também anda. Por que Paulo disse isso aqui? Por que Paulo falou assim, enfatizou, né? Se você vive no Espírito, você também precisa andar no Espírito. E aí, quando a gente olha lá para Atos, a promessa foi cumprida. O Espírito Santo fez o quê? Foi derramado sobre toda a carne. Então,
A gente tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente aceita Jesus e a gente tem o quê? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas, muitas das vezes a gente não anda por ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mesmo a gente tendo o Espírito Santo de Deus, a gente não anda também no Espírito. A gente faz coisa que desagrada a Deus. E aí por isso que Paulo aqui é muito enfático. Olha, para não ter divisão, para você viver no Espírito, você também precisa, é como se ele tivesse que ficar aplicando também no seu dia a dia, que as pessoas possam ver o Espírito, o fruto do Espírito, as manifestações, né, os 9 manifestações do fruto do Espírito na sua vida, onde quer que você esteja. E aí a pergunta que fica, a gente está mostrando para os outros que a gente tem o Espírito de Deus na nossa vida? Onde a gente vai, né, o nosso andar, o nosso caminhar, mostra, né, nossas atitudes, o fruto de Deus, a manifestação dos frutos do Espírito. E aí, de que maneira que a gente mostra que a gente tem o Espírito Santo de Deus? Que a gente anda com o Espírito Santo de Deus? Primeiro, a gente precisa identificar que a gente está errando. Porque a gente erra muito. Ou a gente identifica que o outro errou conosco. A gente precisa identificar isso, a gente precisa compreender. E a gente precisa entender por que nós erramos. Por que eu sou tão iracundo? Porque às vezes eu não consigo me controlar e eu falo coisas que depois eu me arrependo. Por que será que muitas das vezes eu sou tão quieto, calado, fico guardando para mim? Também é tão ruim quanto, né? Aquele que fala desproporcionalmente, mas também aquele que guarda só para si e não consegue falar. A gente precisa identificar, a gente precisa compreender isso. E aí, principalmente, identificando, compreendendo isso, a gente precisa perdoar. E é importante dizer que o perdão não é algo que você faz pelo outro, mas que você faz para si próprio. Porque muitas das vezes a gente perdoa o que o outro fez conosco e o outro dá a mínima para isso. Mas o importante é que a gente perdoe. Por mais que o outro não queira receber o nosso perdão, mas a gente precisa perdoar. E a gente precisa comunicar isso. Olha, a comunicação é algo fundamental. A gente precisa dizer. Se eu estou triste, as psicólogas de plantão, né? Se eu estou triste, eu tenho que dar nome ao meu sentimento. Eu preciso dizer que eu estou triste. Eu preciso dizer por qual motivo que eu estou triste. Eu preciso dizer que por conta daquele dia, naquele momento, eu fiquei triste. Ou porque eu preciso dizer porque eu fiquei alegre, porque eu fiquei chateado, porque eu não gostei. Eu tenho que falar. É importante se comunicar. Falar com o outro não é algo ruim. Óbvio que é ruim você falar de qualquer jeito. Você tem que ter uma forma de falar. Fala com mansidão. Lembra da manifestação do fruto do Espírito? Fala com humildade. Mas fala, não deixa de falar. É importante falar. E aí, no momento que você fala, que você começa a reconstruir a unidade. Então, não deixe de cumprir esses passos. São fundamentais na nossa vida. E a gente não precisa fazer isso uma vez ou outra. A gente precisa fazer isso todos os dias. Porque todos os dias, tanto nós erramos com os outros, como todos os dias o outro também erra conosco. E a gente precisa cultivar esse modelo de viver e andar no Espírito, cumprindo a aproximação, a unidade, e não a divisão. Para concluir, queria chamar o Ministério de Louvor, por favor. Viver no Espírito, isso é muito interessante, tá? Não significa que nunca mais haverá conflitos na nossa vida. Então, tem gente que prega aí fora de forma errada e a Bíblia não dá respaldo nenhum para isso. Depois que você aceita Jesus, sua vida vai resolver, seus boletos vão acabar, as suas dívidas vão ser sanadas, você não vai ter mais preocupação com nada, você não vai ter crise, Não. A Bíblia nunca deu esse respaldo, inclusive Jesus já falou, no mundo tereis aflições. E aí logo depois ele diz o quê? Não se preocupa. Eu estou contigo. Vai ter momentos difíceis, vai ter momento muito difícil, vai ter momento não tão difícil, mas a vida é difícil. Mas não se preocupe, estarei sempre contigo. Não se preocupe, estarei ao seu lado. Então, quando a gente vive no Espírito, não significa que a gente agora não vai ter mais conflito com outras pessoas. A gente continuará tendo, sim, conflito com outras pessoas.
mas a gente vai saber lidar com as outras pessoas diante desse conflito. Olha a diferença. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sabe o que fazer diante do conflito. A gente sabe se aproximar, a gente sabe cultivar a unidade e não a divisão. Então significa que nós sempre teremos o poder necessário da cura e da superação das divisões. Porque a gente vai saber como se comportar quando a gente está cheio do Espírito. Os conflitos vão acontecer diariamente na nossa vida pelas mais diferentes razões, dos mais diferentes ambientes. Mas quando acontecer, ao estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, a gente vai saber o que fazer. Vai saber a hora de falar, o que falar e até a hora de ficar quieto. Me ajuda aí, Cláudio, por favor. Passa aí. Aqui eu acho que falhou. Aí. Isso. A gente identificou a fonte da divisão, que é o pecado, que é viver sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que aí traz egoísmo, orgulho, pensar só em si, que a gente dá os desejos da carne. A gente encontrou o antídoto, da cura. Como que a gente não tem divisão, não só na igreja, em qualquer outro lugar, quando a gente vive ativamente, quando a gente manifesta o fruto do Espírito na nossa vida, e que isso é um processo. Não é algo que acontece do dia para a noite, mas que a gente vai sendo moldado, que a gente vai sendo cativado, que a gente vai ser instruído, que a gente vai sendo motivado, que Deus vai trabalhando isso na nossa vida. Mais um, é o último, Cláudio. Pode passar, por favor. E aí a gente precisa, diante desse processo, que a gente aprende com Gálatas, deixar o nosso orgulho, que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente escolha o perdão agora, hoje. Quando a gente deixa o orgulho, a gente está deixando o poder da ação da carne, dos desejos da carne na nossa vida. Nós precisamos do outro. Quando a gente deixa o nosso orgulho, a gente reconhece que a gente precisa do outro. Quando a gente reconhece que a gente precisa do outro, a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vai em direção ao outro e vai dizer isso para ele: eu preciso de você. Por mais que você possa errar comigo, mas é junto que a gente vai conseguir. Separado a gente não vai conseguir, mas juntos a gente consegue. E a gente precisa escolher perdoar. Perdoar é algo libertador. É o que a gente precisa fazer todos os dias. Não deixe a mágoa, não deixe o rancor, não deixe a cólera, a fúria, o ressentimento no seu coração. Perdoe. Porque é assim que a gente manifesta o fruto do Espírito em nossas vidas. E é tendo o Espírito Santo de Deus, vivendo o Espírito Santo de Deus, é andando no Espírito Santo de Deus que a gente vai concluir o grande tema da unidade para esse ano, né? Aperfeiçoados na unidade para que o mundo creia. O mundo lá fora leva muitas das vezes para o caixão o rancor, a mágoa, leva o ressentimento. Mas o mundo precisa olhar para a gente, ver algo diferente, ver que a gente está sendo aperfeiçoado por Deus na unidade. O mundo precisa olhar para a igreja e ver que a gente é diferente. Mas eles só vão ver a diferença em nós a partir do momento que a gente viva e a partir do momento que a gente ande no Espírito. Que eles possam ver a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida. A partir do momento que eles vejam em nós pessoas tão diferentes, vindo de famílias tão diferentes, com histórias super diferentes, mas que se amando, se perdoando. É assim que o mundo será evangelizado por meio da nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus nos auxilie, né, a viver no Espírito. Não é nada fácil. A gente sozinho não consegue. Mas a ação de Deus na nossa vida e a ação do nosso irmão na nossa vida, a gente consegue sim viver em unidade para a glória de Deus.